Eu sou Giovanni Gianetti, sou economista e doutor em Economia Aplicada, atualmente coordenador de pesquisa econômica do Instituto para a Governança Territorial e Políticas Públicas. E hoje vim conversar um pouco sobre o impacto da recuperação de pastagens no Brasil no âmbito do curso Degradação de Pastagens no Brasil e o caminho para a recuperação. A recuperação de pastagens degradadas ganha destaque no âmbito nacional a partir do momento que integra a estratégia da agricultura de baixa emissão do carbono como um dos sistemas de produção sustentável. Ela é importante visto que em 2024, de todo o setor da agropecuária, a pecuária de corte, de leite e as pastagens correspondiam a pelo menos 3/4 desse setor. E o setor da agropecuária, que historicamente está em segundo lugar nas emissões nacionais, mas nos anos recentes vem crescendo a sua participação, atingindo 42% em 2024, visto que as emissões de mudança de uso da terra, no caso o desmatamento, vêm se reduzindo. Então, apesar das emissões da agropecuária não estarem aumentando nesse ritmo acelerado, a sua participação devido ao comportamento dos outros setores está crescendo. E isso significa que somente a questão da pecuária representa pelo menos 30% das emissões totais de gases de efeito estufa do país, que é um quantitativo elevado para um setor que, apesar da capilaridade na economia brasileira, não tem toda essa representatividade na geração de valor, geração de produto interno bruto da economia. Então, considerando essa importância da pecuária nas emissões de gases de efeito estufa, que com o advento do Plano ABC em 2010, essa tecnologia ganha um destaque com a meta de recuperação de 15 milhões de hectares no período de 2010 a 2020 e, se entendemos como os sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta também podendo entrar nesse pacote de recuperação de mais de 5 milhões de hectares. No segundo ciclo do ABC, compreendido como ABC+, de 2020 a 2030, está prevista a recuperação de mais 30 milhões de hectares ou também, 10 milhões de sistemas integrados, ou seja, dobramos a meta em termos do ciclo anterior. Tudo isso para buscar atingir a meta de mitigação do Acordo de Paris, que era de 37% até 2025 em relação aos níveis de 2005 e 50% até 2030, no momento da concepção do Plano ABC e do Plano ABC+. Recentemente, nós tivemos, primeiro, uma mudança do nome do Plano ABC para o Programa Renovável e também a criação de novos programas auxiliares nessa questão da recuperação de áreas degradadas, como o PNCPD ou Caminhos Verdes, que, diferentemente da recuperação de pastagens, tem uma questão mais abrangente de recuperação de áreas degradadas. E para essa recuperação de áreas degradadas pode ser feita com a própria pastagem ou a conversão para a agricultura, no caso com uma meta de 40 milhões de hectares em 10 anos, acompanhando também metas mais ambiciosas do Brasil no âmbito do Acordo de Paris, de mais de 60% de mitigação em 2035 em relação ao nível de 2005. Ou seja, nós sempre estamos aumentando o percentual de mitigação em relação ao nível fixo de 2005, apesar da nossa economia estar crescendo, o nível de atividade também e, consequentemente, o que era esperado de emissões. Nós somos um dos únicos países em desenvolvimento que tem metas de mitigação absolutas de emissão e não só relativas ao PIB, por exemplo. Bom, e como a recuperação ela contribui para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa e também para a questão de viabilidade econômica e lucratividade da atividade da pecuária. Nós vemos nessas fotos que existem várias condições e níveis de estágios de degradação e de áreas degradadas. Cada um desses estágios é marcado por diferentes características e combinações de proliferação de plantas invasoras, de pragas, níveis de compactação do solo ou erosão e da baixa fertilidade de forma geral. Então, quando nós comparamos a pastagens bem manejadas, de alta produtividade e até mesmo sistemas integrados, há uma maior cobertura vegetal. Essa cobertura vegetal ela representa então um acúmulo de biomassa acima do solo e também, muito importante, no solo. Uma pastagem de alto vigor ela tem capacidade de acumular carbono no solo e esse acúmulo é um sumidouro de carbono, ou seja, ele fixa carbono no solo, tirando ele da atmosfera, portanto,
reduzindo essa intensidade de emissões e até mitigando em nível de absoluto as emissões da pecuária. E, consequentemente, quando há maior cobertura vegetal e vigor das pastagens, a capacidade de suporte animal, quantas cabeças de gado aquela pastagem é capaz de suportar para sustentar um ganho de peso, sustentar a produção de leite, é maior. Então, isso é dito que aumenta a intensidade de uso da terra e a capacidade de o produtor gerar receita com maior ganho de peso ou maior produção de leite, o que juntaria então o universo do ganho econômico com o ganho ambiental da fixação de carbono. E por isso que a degradação de pastagens ela representa uma perda de funcionalidade agronômica, econômica e ambiental ao mesmo tempo. Mas apesar dos processos de recuperação de pastagens serem semelhantes e a finalidade é a mesma, o processo com que isso acontece pode ser diferente, bem como seus condicionantes e determinantes. As áreas têm níveis de degradação diferentes, os produtores têm níveis de conhecimento e capacidade de realizar a recuperação também de formas diferentes. Tudo isso impacta o resultado econômico e ambiental. Então aqui temos algumas características, por exemplo, biofísica, de mercado, de manejo, crédito e risco, que vão estar condicionando tanto a tomada de decisão do produtor em recuperar ou não recuperar, quanto aos seus resultados. Por quê? Como nós argumentamos que ela melhora a capacidade de suporte animal, melhora a capacidade de produção, seria muito lógico dizer que é um processo viável economicamente e benéfico em todos os casos, mas a viabilidade econômica não olha só a receita, ela também depende do custo. E esse custo ele vai variar conforme essas condições biofísicas e do produtor e também a receita, porque receita não é só volume de produção, ela também depende de preços, por exemplo. Então, uma questão muito importante na tomada de decisão é a condição mercadológica daquele momento. Taxa de juros, por exemplo, estamos agora passando por um momento de elevada taxa de juros, o que aumenta o custo de capital e, portanto, para a tomada, por exemplo, de crédito para a recuperação de pastagens, o custo de oportunidade é maior e nem sempre pode haver esse retorno econômico para um produtor específico, apesar de existir no agregado. E é com isso que nós trabalhamos, tentando entender esse aumento de produtividade de forma agregada frente às necessidades de investimento e aumento de custo, para verificar se na economia como um todo há um aumento da produção, da atividade econômica, da geração de renda e, portanto, benefícios para o produto interno bruto, consumo das famílias e para a sociedade de maneira geral. E é com base nesse contexto que essa apresentação visa mostrar quais são os impactos econômicos, sociais e ambientais da recuperação de 30 milhões de hectares de pastagens degradadas no Brasil de 2020 a 2030, ou seja, o cumprimento das metas do plano ABC+. E isso vai ser feito com duas estratégias. Uma considerando uma recuperação de pastagens convencionais, ou seja, pastagens permanecendo pastagens mais de melhor vigor, e a outra com uma estratégia mista de recuperação tradicional com uma recuperação integrada à lavoura. Em metade do ano se cultiva grãos e na outra metade do ano se cultiva pastagem para a produção pecuária. Vamos analisar os impactos de fazer a recuperação nesses dois sistemas. Então, como quantificar os impactos dessa recuperação de pastagem? Nós precisamos sair lá da decisão do produtor, uma característica muito microeconômica e particular de um contexto, para parâmetros mais gerais e médios do resultado da recuperação. Então, isso envolve saber qual que é a característica da área que está sendo recuperada em termos da seu estágio de degradação, seu potencial de recuperação e o quantitativo dessa área distribuído no território brasileiro, qual o montante de investimento necessário, que também pode variar regionalmente, tanto por causa de preços quanto por necessidades específicas das regiões, em termos de insumos, de adubos, fertilizantes, por exemplo. Qual o impacto na produtividade, que assim como nos fatores anteriores varia também no território brasileiro, e do potencial de acúmulo de carbono no solo com a recuperação. Considerando todos esses elementos, nós conseguimos modelar quais são os resultados para a economia brasileira dessa recuperação de 30 milhões de hectares. E essa exposição está fundamentada em trabalhos já publicados. Tá? O primeiro
os impactos da meta de recuperação de pastagens degradadas do Plano ABC+, no Brasil, trabalho feito pelo Grupo de Políticas Públicas em parceria com o TIB, um trabalho decorrente da minha tese de doutorado, publicado na revista Land Use Policy, que avaliou também essa recuperação de pastagens, mais relacionada ao que efetivamente estava sendo recuperado, não o que era idealizado nas metas, e também um plano de priorização de áreas e estimativas de investimento para o PNCPD, ou seja, o Programa Caminhos Verdes. Então, vou juntar a informação desses 3 trabalhos publicados, que vão estar aqui na referência do vídeo. Então, como avaliar o impacto da recuperação de pastagens? Nós usamos 2 estratégias, como eu mencionei. Uma, puramente a recuperação de pastagens, e a outra com integração lavoura-pecuária. Na primeira estratégia, nós simulamos uma recuperação de 3 milhões de hectares por ano, de 2020 a 2030, o que nos dá no final os 30 milhões de hectares da meta. Na segunda estratégia, é a mesma noção dos 30 milhões de hectares, porém 6 milhões de hectares destes são recuperados com a integração lavoura-pecuária. Aquela estratégia de metade do ano com grãos e outra metade do ano com as pastagens para a produção da pecuária. E para isso nós usamos um conjunto de modelagem. Primeiro é construir uma matriz de uso e transição de uso do solo. O que era pastagem permaneceu pastagem se tornou agricultura, pastagem eventualmente regenerou para vegetação nativa, e todas as combinações dos possíveis usos do solo, assim como os estágios de vigor ou níveis de degradação dessas pastagens. Entendendo essa matriz de uso e transição de uso do solo, nós projetamos de 2020 a 2030 qual que seria o cenário dessas alterações de uso do solo e estágio lá em 2030, sem considerar a recuperação de pastagem degradada, ou seja, uma linha de base. Essa matriz de uso do solo é integrada a um modelo econômico que descreve o funcionamento de todo o fluxo circular de renda e da economia, e também captura a interconexão com as emissões de gases de efeito estufa. Então, nesse modelo, nós simulamos um impacto da política, a área que foi recuperada vai estar relacionada a um volume de investimentos, e esse volume de investimento, por sua vez, vai gerar uma capacidade produtiva, um aumento de produtividade na pecuária bovina, que, consequentemente, aumenta a produção de carne, aumenta a produção de leite e que gera efeitos em cadeia, ou seja, aumenta-se o abate por consequência gera mais renda, aumenta-se a produção de laticínios, que gera mais renda. Para isso, aumentar o abate e a produção de laticínios, a indústria precisa também demandar mais insumos produtivos, que faz toda a engrenagem da economia funcionar. Por sua vez, nós vamos ter mais produto para exportar, nós vamos gerar mais riqueza internamente. Então, esse modelo permite avaliar todos os efeitos sistemáticos na economia e no meio ambiente quanto à mudança do uso da terra e as emissões de gases de efeito estufa decorrentes da recuperação de pastagem degradada. Após essa visão geral sobre o método da avaliação de impacto, vou detalhar um pouco o funcionamento do modelo de equilíbrio geral computável TERM-BR, que é o modelo utilizado então na nossa simulação. Ele é um modelo econômico de economia aplicada, ou seja, ele é um modelo de solução numérica que é construído com base em equações matemáticas que regem o comportamento dos agentes. Então, existe um conjunto de equações para as funções de oferta, de demanda, e todo o funcionamento da economia é feito dessa forma. Ele tem a característica de ser calibrado com base em um único ano, em 2015, majoritariamente pelas informações das contas nacionais, como a matriz insumo-produto, e depois nós construímos informações acessórias ao redor dessa base, como a matriz de exportações, de pesquisa nacional de amostra de domicílios, pesquisa de orçamentos familiares, o próprio módulo de uso da terra e as emissões de gases de efeito estufa, e assim por diante. Tá? Esse modelo ele tem uma característica importante para a simulação, que ele é dinâmico, ou seja, nós podemos simular ano a ano o que acontece na economia, o que é necessário neste caso para que haja uma evolução da recuperação de pastagens ao longo do tempo. Ele também é um modelo multirregional, que significa que ele tem as 26 unidades da federação e o Distrito Federal desagregados dentro dessa construção, e o resultado também para elas, mas como é uma simulação grande, por parcimônia computacional e até por questão da estrutura econômica
em relação às pastagens, nós agregamos em algumas regiões, como vocês vão ver no próximo slide. Ele também é um modelo multissetorial, são mais de 120 setores, então abrange além da pecuária, culturas agrícolas, industriais, o setor de serviços estão representados neste modelo, e ele funciona, como mencionado anteriormente, representando o fluxo circular de renda da economia, que tem aqui uma versão simplificada entre famílias, empresas, setor externo e o governo. Então, é basicamente como se as famílias elas adquirem bens e serviços produzidos pelas empresas, tem um fluxo de pagamento das famílias para as empresas, em contrapartida as empresas remuneram fatores de produção, como o trabalho fornecido por essas famílias, o capital e a terra, que tipicamente é de propriedade também das famílias. Durante essa relação, as famílias, as empresas, elas pagam impostos, acesso ao mercado financeiro e todos os demais componentes de uma economia real. E então, para avaliação de política, nós temos a construção de uma linha de base, como mencionado anteriormente, que visa construir todo o funcionamento dessa economia sem a recuperação de pastagens degradadas, para que então seja possível criar cenários de política, cenários de simulação, onde nós vamos implementar qual que é a área de pastagem recuperada, quais são os investimentos necessários para essa recuperação, a produtividade resultante e também a elasticidade de mitigação das emissões devido à recuperação de pastagens degradadas, que por sua vez vão gerar resultados no PIB, na renda e nos salários, na produção e nos empregos, no comércio exterior, no uso da terra, emissões de gases de efeito estufa, isso para as regiões que existem no modelo, para 10 tipos de famílias, sejam elas de menor renda até um salário mínimo, conhecidas como a família de tipo 1 no modelo, até as famílias de tipo 10, que têm renda média de mais de 10 salários mínimos, ou seja, as mais ricas, e também por tipos de trabalho. Então, os trabalhadores menos qualificados, uma proxy do salário recebido por esses trabalhadores, até os mais qualificados, e também o equilíbrio nos setores de atividade. Então, toda essa riqueza de informações sobre a economia, aspectos distributivos e ambientais são representados por meio deste modelo. Então, para os cenários de simulação de choques de política, nós precisamos de algumas informações. A primeira é qual que é a área de pastagens a ser recuperada, onde ela está. Então, nós temos a meta de 30 milhões de hectares e a distribuição da recuperação foi feita conforme a proporção das pastagens degradadas no território, assim como foi preconizado nas metas do programa e do plano ABC. Agora, um segundo passo seria qual que é o custo, quais são os investimentos necessários para a recuperação das pastagens degradadas. Isso foi feito observando os dados efetivamente realizados dos contratos de recuperação de pastagens degradadas no crédito rural, ou seja, no programa ABC. Então, observando esses dados, nós temos qual que é o custo médio da recuperação para cada região do Brasil. Aqui está a agregação que nós fizemos dos 27 unidades da federação em algumas regiões representativas, separadas pela importância para a pecuária bovina no país, e temos a desagregação do valor médio do contrato do que é efetivamente investimento, porque parte disso é o que nós chamamos de consumo intermediário na metodologia, e a outra parte são bens de capital, máquinas, equipamento, efetivamente o que denominamos de investimento. E depois nós construímos um modelo ao nível municipal que permitia estimar estatisticamente, quando nós recuperamos 1 hectare de pastagem degradada, qual que é o efeito do aumento da produtividade em termos de reais por hectare, por exemplo. Aqui também tem as curvas aí variando no território, tanto com base no nível tecnológico existente naqueles municípios do estado, na capacidade da recuperação de pastagem de gerar mais biomassa e todas aquelas questões complexas e multifatoriais que discutimos anteriormente. E além das características econômicas, nós avaliamos também os efeitos no acúmulo de carbono no solo. Então, nós conseguimos analisar com base em entender onde que estão as pastagens degradadas e de baixo vigor, qual que era o potencial de acúmulo de carbono nessas pastagens quando recuperadas. Conseguimos fazer um efeito médio para cada estado e as regiões analisadas no modelo e comparar com os níveis de emissões por unidade diária daquela atividade. Então, o que se é observado é que os níveis de emissões
são diferentes e o nível de potencial de acúmulo de carbono, ou seja, de mitigação de emissões, também é diferente. Então, por isso que as curvas para cada região se alteram. Então, notadamente, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso e no Mato Piba, há uma capacidade de armazenamento de carbono e mitigação muito grande para a pecuária de leite e menor para a pecuária de corte. No caso, a pecuária de corte tem os maiores coeficientes de mitigação no resto da região sul, que é o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e no resto da região sudeste, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, por exemplo. Então, com isso, a gente consegue integrar no modelo o que nós denominamos de elasticidade de produtividade e emissões de gases de efeito estufa. Para cada 1% que é o aumento de produtividade decorrente da recuperação de pastagem, qual que é a variação negativa de emissões de gases de efeito estufa? Quando nós integramos todos esses aspectos, conseguimos fazer essa leitura dos efeitos econômicos, distributivos, produtivos e ambientais da recuperação de pastagens degradadas. E o que nós alcançamos, mensurando esses efeitos de produção, as consequências indiretas no processamento da carne, da cadeia da carne e do leite e circulares por toda a economia, é que há um aumento do nível de atividade, que é representado aí muito claramente pelo PIB, um pouco menor na recuperação de pastagem degradada convencional e um pouco maior quando usada em conjunto com a integração lavoura-pecuária. Em termos monetários, a variação chega a ser de 165 bilhões de reais de aumento no PIB acumulado até 2030 para a estratégia de apenas recuperação de pastagem e de mais de 200 bilhões de reais quando incorporada o componente das lavouras. Se compararmos a necessidade de investimento para a recuperação de pastagens, isso mostrou um resultado 11 vezes superior. Ou seja, para cada R$1 investido na recuperação, haveria cerca de R$11 gerados para a economia como um todo. E isso vem acompanhado de uma valorização do salário real, um aumento do consumo das famílias, então uma melhoria do bem-estar de forma geral, que também tem uma relação com a redução do preço dos alimentos. Então, um aspecto importante para a segurança alimentar e nutricional das famílias, porém relacionado a uma piora da balança comercial, que é um resultado perfeitamente esperado nesse tipo de simulação, quando há um aumento de consumo das famílias. Como a renda é maior, elas passam a demandar mais os bens internamente, e isso faz com que o modelo ajuste a questão de câmbio e toda a estrutura no mercado internacional, reduzindo as exportações e aumentando importações, mas de forma geral, como visto, é um resultado positivo para a economia brasileira. Todo o Brasil aumentaria o PIB devido à recuperação de pastagens degradadas. E onde ele aumentaria mais? Onde há maior dependência da pecuária na produção regional. Isso é o caso de Rondônia, do Mato Grosso do Sul, do Pará e do Amapá em conjunto, certo? No caso específico da integração lavoura-pecuária, como o modelo ele é mais comumente usual no Centro-Oeste, isso faz com que os resultados fiquem maiores no Mato Grosso do Sul e o Goiás, devido à capacidade de fazer esse sistema. Então, a produção agrícola cresceria mais nessas regiões do que no resto do Brasil. Mas, como vimos, o resultado em termos de PIB é um crescimento generalizado em todas as regiões brasileiras. E o aumento do nível de atividade viria acompanhado do aumento do consumo real e uma queda de preço na cesta de bens consumidos. Isso acontece novamente em todas as classificações de famílias. Aqui, POF 1 é a família de menor renda, até um salário mínimo, e POF 10 são as famílias mais ricas, com mais de 10 salários mínimos de renda. Porém, um fato interessante é que as famílias de menor renda teriam um menor ganho no consumo. E o porquê das famílias mais pobres terem um menor resultado de aumento de consumo é explicado pelo mercado de trabalho, no caso, os salários. Como a pecuária ela faz mais uso de mão de obra menos qualificada, ao fazer a recuperação de pastagens e demandar mais investimentos, ela se torna mais capital intensiva, ou seja, ela substitui trabalho por capital. Então, ao melhorar a capacidade dela de usar a terra, eles passam a substituir parte da produção e da estrutura produtiva, a mão de obra menos qualificada, por capital, e o que reduz a demanda na economia como um todo desse trabalho menos qualificado, e por isso você tem menos competição por ele, logo o salário
real não cresce na mesma proporção que das outras famílias. Então, na hora que combinamos um menor crescimento do salário real com uma menor demanda de trabalho, isso faz com que a renda como um todo dessas famílias cresça menos e, portanto, a capacidade de consumir também é menor. Mas o que é importante é que, em geral, pelo menos há uma estabilização, ou seja, ficam numa condição de estar pelo menos no mesmo nível de consumo e não se reduzir, mas mostra uma necessidade da política de recuperação de pastagens ser acompanhada de uma forma de qualificação dessa mão de obra ou até de políticas acessórias para impedir que as pessoas que eventualmente foram substituídas pela intensidade de capital com a recuperação de pastagens tenham uma capacidade de retornar ao mercado de trabalho e acomodarem esse choque negativo na renda das famílias. Então já vimos a questão produtiva de forma geral e distributiva da recuperação de pastagens degradadas. E nesse momento nós vamos para a parte ambiental, que é dividida nas emissões de gases de efeito estufa e no uso da terra. Então, primeiramente, a questão dos gases de efeito estufa, nós temos duas formas de analisar a simulação. Uma, sem considerar que a recuperação de pastagens muda a estrutura produtiva da pecuária, ou seja, usar os mesmos coeficientes de emissão que nós temos na linha de base. E uma segunda forma é considerar aquele armazenamento de carbono no solo, ou seja, o sequestro de carbono e, portanto, a capacidade de mitigação da recuperação. Nós temos aqui essas duas formas representadas na tabela. Na primeira linha, pode-se observar que as emissões da pecuária de corte cresceram em mais de 38% e da pecuária de leite em mais de 14%, gerando um total na economia de quase 10% de crescimento das emissões, sem considerar o sequestro de carbono no solo. Mas quando a gente considera o sequestro de carbono no solo, há uma inversão desse sinal, de uma redução de 1 a 1,5% nas emissões das atividades setoriais e da economia como um todo, o que mostra que, associada à recuperação de pastagens, nós precisamos incorporar como ela altera efetivamente a produção e a capacidade ambiental. Isso sem considerar o menor tempo de abate e todas as outras características vinculadas à produção animal que também poderiam reduzir esse coeficiente de emissões, ou seja, a recuperação aqui simulada permitiria aumentar em quase 40% a produção de carne, em 15% a produção de leite, reduzindo o nível de emissão das atividades e da economia como um todo de forma absoluta. E os impactos também mostraram um aspecto positivo na redução do desmatamento. Isso um quantitativo de cerca de 6 milhões de hectares no primeiro cenário e 7 milhões de hectares no segundo cenário. Apesar disso, não seria possível reverter a tendência da linha de base, que era de quase cerca de 2 milhões de hectares desmatados anualmente, mas reduz o ritmo, ou seja, evita o desmatamento de pelo menos em 1/3 da tendência observada no período. Com isso, nós vimos os ganhos produtivos, distributivos e ambientais da recuperação de pastagens. Então, nas mensagens finais, acredito que é importante discutir. Então, o que falta para recuperar todas as pastagens do Brasil ou por que ainda existem pastagens de baixo vigor? E essa dificuldade é justamente que, saindo dos resultados macroeconômicos, do resultado médio dos benefícios em produtividade, em tudo que nós conversamos até aqui, existe aquela decisão do produtor. A viabilidade econômica não é igual para todo o território de áreas de pastagem degradadas. Então nós fizemos um trabalho de mapeamento das áreas potenciais para conversão, filtrando um conjunto de critérios. Primeiro, se era pastagem em degradação, degradada, aqui denominado de baixo e médio vigor, se estava dentro de imóveis rurais inscritas no Cadastro Ambiental Rural, se era passível de elegibilidade do Programa Caminhos Verdes, ou seja, sem desmatamento pós 2008, e depois critérios de aptidão biofísica. Então são climáticos, de aptidão agrícola, solo e relevo, e também de infraestrutura e mercado. Então, com isso, nós conseguimos entender que há um quantitativo com potencial para a recuperação de 27,7 milhões de hectares, cerca de 25 milhões para a pecuária de corte, até 17 milhões para a pecuária de leite, até 11 milhões para a silvicultura, quase 9 milhões para a agricultura, 7 milhões para sistemas agroflorestais e 2,6 milhões de hectares para sistemas integrados. Então, apesar de nós termos um grande quantitativo de pastagens com algum estágio de degradação, só cerca de 1/4 delas teriam uma aptidão econômica para realmente serem recuperadas. Bom, então finalizamos aqui o
depois de mostrar os benefícios econômicos e ambientais da recuperação de pastagem degradada, potencial para o cumprimento dos nossos acordos internacionais e finalizando com os desafios para cumprirmos as metas do Plano ABC+, e do Caminhos Verdes.